Quando Eduardo Montenegro ergueu o colar diante das câmeras, Luciana percebeu que a humilhação tinha sido ensaiada. O salão principal do hotel, de frente para a Baía de Guanabara, brilhava sob lustres de cristal, enquanto a chuva de fim de tarde riscava os vidros como unhas impacientes. Bianca Ferraz estava ao lado dele, usando um vestido vermelho que parecia ter sido escolhido para chamar mais atenção do que as joias expostas. Luciana ficou a poucos metros, com a mão ainda pousada sobre a pequena bolsa preta onde guardava um velho estojo de veludo. Eduardo sorriu para os convidados como se estivesse prestes a anunciar o futuro da família. Os garçons pararam entre as mesas com bandejas de espumante e brigadeiros cobertos por folhas douradas. Então, ele abriu a caixa branca da coleção Montenegro, retirou a pedra que todos conheciam das fotografias de família e disse que aquela joia deveria descansar no pescoço de uma mulher capaz de representar tradição, elegância e sangue. Antes que Luciana pudesse respirar, ele se virou para Bianca e fechou o colar atrás da nuca dela. Algumas pessoas fingiram não entender. Outras entenderam rápido demais e levantaram os celulares. Eduardo não olhou para a esposa quando continuou, com a voz baixa e segura, dizendo que Luciana sempre tivera boas intenções, mas nunca compreendera o peso de pertencer aos Montenegro. Acrescentou que certas posições não podiam ser ocupadas apenas por casamento, porque exigiam origem, preparo e respeito pela história da família. Cada palavra caiu sobre ela com a precisão de uma lâmina. Mas Luciana não baixou a cabeça, nem deu ao salão o espetáculo de suas lágrimas. Bianca levou a mão à pedra e sorriu como quem recebe uma coroa. Luciana reparou que o fecho estava torto e que Eduardo tremia levemente ao ajustá-lo. Apesar da segurança de sua voz, durante 15 anos, ela aprendera a reconhecer aquele tremor. Aparecia quando ele escondia dívidas, quando tinha medo de decepcionar a avó Amália e quando preferia transformar vergonha em arrogância. Ainda assim, naquela noite, havia algo pior do que o desprezo dele. Havia o prazer de Bianca em ocupar um lugar que não lhe pertencia. A chefe de relações públicas se aproximou com delicadeza treinada e pediu que Luciana saísse da área reservada à família antes do início do leilão. Ela falava sorrindo, para que as câmeras registrassem apenas elegância. Luciana retirou do braço a pulseira de acesso e a colocou sobre uma bandeja vazia. Ao fazer isso, sentiu o contorno duro do estojo de veludo dentro da bolsa. O objeto era antigo, gasto nas bordas e sem qualquer marca famosa. Mas tinha sido entregue por Amália numa manhã silenciosa. Poucos meses antes de sua morte, Eduardo finalmente encarou a esposa. Por um instante, seus olhos pareceram pedir que ela facilitasse as coisas. Como sempre fazia, Luciana tinha corrigido erros sem expô-lo, pago salários, sem contar de onde viera o dinheiro, e suportado jantares em que era apresentada apenas como a moça de Madureira que tivera sorte. Naquela noite, porém, ele não queria silêncio para protegê-la. Queria silêncio para poder substituí-la. Luciana apertou a alça da bolsa e respondeu que sairia por vontade própria. Não porque alguém tivesse decidido que ela não possuía dignidade suficiente para permanecer ali. Um murmúrio percorreu as mesas. Mas Eduardo endureceu o rosto. Disse que ela estava tornando uma situação privada ainda mais constrangedora e que, se tivesse algum respeito pelo sobrenome que usara durante tantos anos, deveria evitar uma cena. Luciana quase riu. Não por achar graça, mas porque reconheceu a velha armadilha, ele a feria em público e exigia discrição na reação. Do lado de fora do hotel, buzinas se acumulavam na Avenida Atlântica, misturadas ao som da chuva. Enquanto dentro do salão ninguém parecia lembrar que havia uma mulher sendo despida de sua história diante de todos. Foi então que um senhor de terno escuro se levantou perto da vitrine principal. Augusto Nascimento tinha 72 anos
e mãos marcadas por décadas de trabalho com ouro, platina e pedras raras. Poucos convidados sabiam seu nome. Embora vários usassem peças que haviam passado por seus dedos, ele não aplaudira Eduardo, não fotografara Bianca e não tocara na taça servida à sua frente. Em vez disso, observava o colar com uma concentração desconfortável, inclinando a cabeça cada vez que a pedra capturava a luz. Luciana o reconheceu imediatamente. Augusto fora amigo de seu pai, e uma das poucas pessoas que sabiam quanto ela havia feito pela empresa Montenegro quando os bancos ameaçaram fechar as portas. Ele caminhou devagar até o pequeno palco, mas um assessor tentou barrá-lo, dizendo que aquela área era apenas para membros da família e convidados especiais. Augusto mostrou o crachá antigo de mestre joalheiro e respondeu que uma joia daquela importância não deveria ser exibida sem alguém capaz de reconhecer sua história. Eduardo hesitou, incomodado com a interrupção, mas deixou que ele se aproximasse. Bianca estendeu o pescoço com orgulho, certa de que receberia mais elogios. Augusto não tocou nela. Apenas retirou do bolso uma pequena lente redonda e pediu que a luz lateral fosse aumentada. O salão começou a mudar de temperatura. As pessoas que riam diminuíram a voz. Um garçom esqueceu a bandeja sobre a mesa e o fotógrafo oficial abaixou a câmera por alguns segundos. Luciana percebeu que Eduardo havia parado de sorrir, embora ainda tentasse manter os ombros retos diante dos convidados. Augusto observou a pedra por menos de 1 minuto. Depois guardou a lente. Olhou primeiro para Bianca, em seguida para Eduardo e por último para Luciana. Havia tristeza em seu rosto, não surpresa. Ele conhecia aquela família. Havia tempo suficiente para entender que certas falsificações eram feitas em laboratório, enquanto outras começavam dentro das pessoas. Aproximou-se de Luciana e falou tão baixo que apenas ela ouviu aquela pedra no pescoço de Bianca nunca pertencera a Dona Amália. E quem a colocara ali acabara de abrir uma porta que não conseguiria fechar. Luciana deixou o hotel sem olhar para trás. A chuva já havia diminuído, mas o vento ainda carregava o cheiro do mar e espalhava água pelas calçadas de Copacabana. Ela recusou o carro que um funcionário tentou chamar e caminhou até o ponto de ônibus com a bolsa presa ao corpo. Dentro dela, o estojo de veludo parecia mais pesado do que qualquer joia poderia ser. Enquanto os celulares continuavam registrando Bianca sob os lustres, Luciana seguia espremida entre pessoas cansadas, ouvindo o motor, os freios e a cidade que não parava por causa da humilhação de ninguém. Quando chegou a Madureira, as portas da padaria da esquina já estavam quase fechando. Seu Nivaldo, que a conhecia desde menina, levantou a mão atrás do balcão, mas não fez perguntas. Luciana agradeceu aquele silêncio. Passou por uma banca de frutas coberta com lona, desviou de uma poça e subiu as escadas do pequeno prédio onde Dona Célia morava. Antes mesmo de bater, sentiu o cheiro de café coado e pão aquecido na frigideira. Sua mãe abriu a porta, usando um avental florido. Observou o vestido molhado e a maquiagem desfeita. Depois apenas puxou a filha para dentro. Dona Célia não perguntou onde estava Eduardo, nem por que Luciana voltara sozinha. Pegou uma toalha limpa, colocou-a sobre os ombros da filha e foi buscar uma roupa confortável no antigo quarto. A cozinha era pequena, como uma mesa de fórmica. 2 cadeiras diferentes e uma conta de luz presa à geladeira por um ímã de propaganda. Sobre o fogão havia uma panela de feijão que ainda guardava calor. A simplicidade daquele lugar não fazia Luciana se sentir diminuída. Pelo contrário. Ali, ninguém precisava transformar afeto em cerimônia para provar que possuía valor. Depois de trocar o vestido por uma calça de algodão e uma camiseta antiga, Luciana se sentou diante da xícara lascada que usava desde a adolescência. Dona Célia empurrou para ela um prato com pão na chapa e disse que uma pessoa não devia tomar decisões importantes de estômago vazio.
Luciana sorriu pela primeira vez naquela noite. Embora o sorriso doce, a mãe não falou mal de Eduardo. Não insultou Bianca e não pediu detalhes. Apenas ficou ao lado da filha. Como fazia quando Luciana voltava da escola cansada de ouvir piadas sobre os sapatos usados que herdava das primas. A televisão da sala estava desligada, mas o celular de Dona Célia vibrava sem parar sobre a pia. As imagens da festa já circulavam nos grupos da família e, entre antigos conhecidos, Luciana virou o aparelho com a tela para baixo. Não queria assistir novamente ao momento em que Eduardo escolhera outra mulher. Mas sabia que o pior não era a traição. O pior era ele ter usado a história da família como arma. Como se os anos que ela passara ao lado dos Montenegro pudessem ser apagados por uma frase dita diante das câmeras. Dona Célia reparou na bolsa que Luciana ainda segurava e perguntou se havia algo ali que ela temia perder. Luciana não respondeu de imediato. Abriu o fecho devagar e retirou o velho estojo de veludo. Gasto nos cantos. Sem brasão, nem letras douradas. A mãe reconheceu o objeto e passou os dedos sobre a tampa. Mas não tentou abri-lo. Ela sabia que Amália Montenegro o entregara à filha numa manhã em que as duas haviam ido visitar a matriarca depois de uma internação. Desde então, Luciana guardara o estojo longe da cobertura, do cofre da família e dos olhos do marido. Havia 8 anos. A empresa Montenegro atravessara sua pior crise. Eduardo dizia aos funcionários que tudo estava sob controle. Mas os fornecedores já ameaçavam interromper as entregas e os bancos recusavam novos empréstimos. Luciana trabalhava algumas horas no setor financeiro. Embora a família a apresentasse apenas como esposa do herdeiro, ao revisar notas antigas, encontrou pagamentos repetidos. Empresas de fachada e contratos assinados por diretores que Eduardo considerava intocáveis. Ela passou noites inteiras diante de planilhas, conferindo recibos, enquanto o marido dormia, convencido de que o problema era apenas uma queda temporária nas vendas. Quando Luciana mostrou os números, Eduardo reagiu como se tivesse sido ofendido. Disse que ela estava ultrapassando limites e que não compreendia a complexidade de uma empresa daquele porte. Amália, porém, pediu para ver cada documento. Durante uma semana, as duas trabalharam na biblioteca da família, cercadas por pastas, café frio e relatórios que ninguém queria examinar. Descobriram um esquema que drenava dinheiro havia anos. A denúncia interna impediu que mais recursos fossem desviados. Mas ainda faltava pagar funcionários e manter os pequenos ateliês que produziam parte das peças da marca. Luciana vendeu o carro que recebera de seu pai e usou uma reserva guardada para abrir o próprio escritório de contabilidade. O dinheiro cobriu parte dos salários atrasados e evitou que dezenas de famílias ficassem sem renda naquele mês. Ela pediu a Amália que seu nome não aparecesse. Eduardo estava fragilizado, e Luciana acreditou que protegê-lo daquela vergonha ajudaria os dois a reconstruir a confiança. O relatório final atribuiu a recuperação a uma reestruturação conduzida pela presidência. Eduardo aceitou os elogios. E Luciana voltou para casa de ônibus, carregando uma marmita vazia e a certeza de que fizera o necessário. Dona Célia sempre soubera de tudo. Naquela época, tentou convencer a filha a registrar sua participação. Mas Luciana respondeu que casamento não devia ser uma disputa por reconhecimento. Agora, diante da xícara lascada e do estojo fechado, percebeu quanto havia confundido amor com apagamento. Eduardo não apenas desconhecia parte do que ela fizera, ele havia se acostumado a receber proteção sem perguntar quem pagava o preço. Dona Célia segurou a mão da filha e disse que bondade não precisava ser anunciada. Mas também não podia servir de escada para quem escolhia pisar em quem a oferecia. Luciana abriu a gaveta inferior do armário e retirou uma sacola de pano. Dentro estava o caderno de capa azul que usara durante a investigação. Havia datas, nomes de empresas,
números de notas fiscais e cópias de recibos presos com clipes já enferrujados. Em uma das páginas, Amália escrevera à mão que a família Montenegro continuava de pé, porque uma mulher que eles julgavam pequena enxergara o que todos os homens importantes tinham ignorado. Luciana leu a frase devagar, sentindo a garganta apertar. Mas não chorou. Ainda não sabia se queria usar aquelas provas ou simplesmente ir embora. Dona Célia serviu arroz e feijão em 2 pratos. E as duas comeram enquanto a chuva recomeçava do lado de fora. O barulho no telhado da área de serviço trouxe uma paz breve. Luciana contou o que Augusto havia dito no hotel e confessou que a pedra mostrada por Eduardo era falsa. Sua mãe olhou para o estojo. Depois para a filha, entendendo antes que qualquer explicação fosse necessária. A joia verdadeira nunca estivera no cofre do hotel. Estava ali, guardada no mesmo apartamento em que os Montenegro imaginavam existir apenas móveis simples e lembranças sem valor. Luciana levou o estojo para a mesa e abriu a tampa. Sob a luz amarela da cozinha, a pedra não parecia maior nem mais brilhante do que a cópia usada por Bianca. A diferença estava nos detalhes: um corte discretamente irregular em uma das bordas, sob a base de platina. Uma marca minúscula em forma de ramo de café. Amália explicara que aquela imperfeição era parte de sua história e que nenhuma peça feita para imitar a joia deveria reproduzi-la. Embaixo do suporte havia um compartimento estreito, onde permanecia guardada uma carta lacrada com cera escura. Luciana nunca havia aberto aquela carta. Amália pedira que esperasse o momento certo e prometera que ela reconheceria esse momento sem precisar de orientação. Naquela noite, depois de ser chamada de indigna diante do rio inteiro, Luciana rompeu o selo. O papel tinha a letra firme da matriarca, acompanhada pela assinatura de 2 testemunhas e pela referência a um documento registrado em cartório. As primeiras linhas agradeciam por ela ter salvado a empresa sem exigir reconhecimento. As seguintes afirmavam que a joia verdadeira e parte dos direitos familiares haviam sido deixadas legalmente em seu nome. Mas foi a última condição que fez Luciana parar de respirar por alguns segundos. Amália determinara que a carta só deveria ser apresentada publicamente caso alguém da família Montenegro tentasse usar a cópia da pedra para humilhá-la, expulsá-la ou negar sua dignidade. A velha senhora não havia apenas confiado a Luciana um diamante. Havia deixado um teste para aqueles que acreditavam merecer tudo apenas por causa do sobrenome. E naquela noite, Eduardo falhara exatamente como a avó temera. Na manhã seguinte, a imagem de Bianca com o diamante no pescoço ocupava as páginas de entretenimento. Os perfis de luxo e até os monitores do elevador no edifício comercial dos Montenegro. As legendas a chamavam de Nova Musa da Família, enquanto Luciana aparecia ao fundo, quase cortada das fotografias, como se fosse uma desconhecida que entrara por engano na festa. Nenhuma publicação mencionava a frase de Eduardo sobre origem e sangue. A crueldade havia sido transformada em elegância. E a traição, em estratégia de marca. O telefone de Luciana tocou antes das 8. Eduardo não perguntou onde ela havia passado a noite, nem se estava bem. Disse que precisava resolver a situação com discrição, pois as ações da empresa haviam reagido positivamente à apresentação da coleção. Segundo ele, qualquer declaração emocional poderia prejudicar contratos importantes. Depois exigiu que Luciana devolvesse as chaves da cobertura, os cartões vinculados à família, documentos corporativos e qualquer joia que tivesse saído do cofre dos Montenegro durante os anos de casamento. Luciana ouviu sem interromper, sentada à mesa da cozinha de Dona Célia, diante de uma xícara de café que já esfriara. Quando Eduardo terminou, ela perguntou se ele estava acusando a própria esposa de roubo. Do outro lado, houve uma pausa curta. Ele respondeu que não queria usar aquela palavra. Mas Bianca descobrira uma divergência no inventário e todos precisavam colaborar
Luciana reconheceu a voz que ele usava nas reuniões difíceis. Calma o suficiente para esconder a covardia. Então pediu que qualquer exigência fosse enviada por escrito e encerrou a ligação. Dona Célia colocou pão na chapa diante da filha e fingiu não ter escutado. Mas seus movimentos estavam mais duros. Luciana guardou o estojo de veludo em um compartimento falso do antigo armário do pai. Atrás de ferramentas de lapidação que ninguém usava havia anos. A carta de Amália e o caderno azul seguiram para dentro de uma pasta de documentos. Ela não confiava mais na cobertura. No cofre da empresa, nem em qualquer lugar que Bianca pudesse alcançar. Pela primeira vez, percebeu que a humilhação no hotel talvez não tivesse sido apenas sentimental. Alguém estava procurando alguma coisa. Às 10. Um advogado contratado por Eduardo enviou uma notificação formal. O documento afirmava que Luciana deveria comparecer à sede da Montenegro para entregar seus acessos e recolher objetos pessoais sob supervisão. Também mencionava a possibilidade de medidas legais caso algum bem da família não fosse localizado. Luciana leu cada linha 2 vezes. O texto tentava transformar 15 anos de casamento em um inventário de objetos e insinuava, com palavras cuidadosas, que ela poderia ter se apropriado de patrimônio alheio. A mulher que salvara a empresa agora era tratada como suspeita. Ela vestiu uma calça escura, prendeu o cabelo e saiu com a pasta junto ao corpo. O metrô estava cheio. E por alguns minutos, Luciana ficou espremida entre uma estudante com fones de ouvido e um homem carregando uma marmita de alumínio. Ninguém ali sabia que ela possuía uma pedra capaz de comprar apartamentos inteiros. Aquela diferença lhe pareceu quase absurda. As pessoas ao redor protegiam bolsas, mochilas e cartões de transporte, porque cada objeto tinha peso real na vida delas. Já os Montenegro usavam uma joia, como se ela pudesse decidir quem merecia respeito. Na portaria da sede, o segurança que a cumprimentara pelo nome durante anos evitou seus olhos. Disse que recebera ordens para não permitir sua entrada sem autorização do setor jurídico, atrás das catracas. Funcionários diminuíram o passo para observar. Alguns fingiram conferir mensagens no celular, outros se afastaram como se a proximidade pudesse comprometê-los. Luciana entregou o documento da convocação e perguntou por que fora chamada se não podia subir. O segurança respirou fundo e respondeu que apenas cumpria ordens. Ela assentiu, porque conhecia bem o peso dessa frase em lugares onde ninguém queria assumir responsabilidade. Bianca apareceu poucos minutos depois, acompanhada por 2 assessores. Usava um conjunto bege impecável e o mesmo sorriso controlado da noite anterior, embora o diamante já não estivesse em seu pescoço. Disse que lamentava o constrangimento, mas a família precisava agir com prudência. Acrescentou que algumas peças haviam desaparecido do inventário e que Luciana, por ter acesso à residência de Amália, deveria compreender a gravidade da situação. A acusação veio embrulhada em gentileza. Mas a intenção era clara, fazer com que todos na recepção a vissem como uma mulher ressentida, capaz de roubar o que não recebera. Luciana perguntou qual peça estava faltando. Bianca desviou o olhar por um instante e respondeu que certos detalhes eram confidenciais. Luciana então tirou da pasta uma cópia da notificação e apontou a ausência de qualquer descrição do bem supostamente desaparecido. Disse, com voz firme, que não entregaria documentos nem responderia a acusações vagas em uma portaria. Se Eduardo acreditava que ela roubara alguma coisa, deveria repetir aquilo diante de testemunhas, de um perito e de um advogado escolhido por ela. Um dos assessores baixou os olhos, enquanto a mão de Bianca se fechava sobre o próprio celular. Eduardo surgiu do elevador antes que a discussão terminasse. Parecia cansado, mas não arrependido. Pediu que todos se afastassem e conduziu Luciana até uma sala de reuniões no térreo, sem lhe oferecer água, nem perguntar se desejava sentar.
Disse que a imprensa já especulava sobre uma separação e que precisavam evitar escândalos. Bianca havia encontrado o compartimento vazio onde a joia de Amália deveria estar guardada. Por isso, ele precisava saber se Luciana a retirara antes da festa. A lógica era conveniente. Eduardo exibira uma pedra diante de centenas de pessoas. Mas agora, dizia não saber se ela era a verdadeira. Luciana perguntou por que ele entregara a Bianca um objeto que nem sequer mandara verificar. Eduardo respondeu que confiava nos registros da família e que não havia motivo para suspeitar da peça. Ela observou o marido por alguns segundos, procurando algum sinal de que ele entendia a gravidade do que fizera. Não encontrou. Para ele, o problema ainda era a possibilidade de perder o diamante. Não a certeza de ter destruído a esposa em público. Luciana fechou a pasta e disse que não revelaria nada enquanto fosse tratada como criminosa. A porta se abriu antes que Eduardo respondesse. Augusto entrou acompanhado de Helena Sampaio, advogada que havia trabalhado para Amália durante quase 20 anos. O velho joalheiro carregava uma maleta pequena e informou que estava disposto a examinar oficialmente a pedra apresentada na festa. Helena acrescentou que qualquer acusação contra Luciana deveria ser suspensa até a conclusão da perícia e a conferência de documentos registrados em cartório. Eduardo empalideceu ao ouvir o nome da avó. Mas Bianca interrompeu, afirmando que pessoas externas não tinham autoridade sobre assuntos internos da família. Augusto pousou a maleta sobre a mesa e disse que uma pedra não se tornava autêntica porque uma família poderosa desejava que fosse. Explicou que havia marcas de lapidação, densidade, fluorescência e detalhes na montagem que poderiam ser verificados em poucos minutos. Eduardo olhou para Bianca, esperando apoio. Mas ela se apressou em dizer que o colar estava guardado em local seguro para o leilão final. Luciana percebeu a tensão na resposta. Bianca não temia apenas que a pedra fosse considerada falsa. Temia o que uma inspeção poderia revelar sobre a origem da cópia. Na saída, Luciana passou pela sala antiga do financeiro para recolher uma caixa com seus pertences. Sobre uma mesa havia uma planilha impressa. Deixada entre documentos destinados ao descarte, ela reconheceu o nome de uma empresa de consultoria usada por Bianca em campanhas recentes. O mesmo nome, com uma pequena alteração na razão social. Aparecia no caderno azul durante a fraude de 8 anos atrás. Luciana fotografou a página sem tocar no papel. As transferências atuais eram menores, mas frequentes. Sempre aprovadas pelo setor de comunicação e direcionadas a contas ligadas a antigos fornecedores investigados. Enquanto esperava o elevador, recebeu uma mensagem de Dona Célia. Não havia palavras. Apenas uma fotografia da porta do apartamento aberta e da fechadura quebrada. Luciana ligou imediatamente. Mas a mãe não atendeu. Correu para fora do prédio. Atravessou a calçada sob o sol forte do meio-dia e chamou o primeiro carro disponível. Durante o trajeto, tentou respirar e organizar os pensamentos. Mas uma única imagem ocupava sua mente: o armário do pai. O estojo de veludo escondido e as mãos de alguém revirando a casa onde sua mãe deveria estar segura. Quando chegou à Madureira, encontrou gavetas abertas, roupas espalhadas e a xícara lascada quebrada no chão da cozinha. Dona Célia estava na casa da vizinha, assustada, mas sem ferimentos. O compartimento do armário fora descoberto e as ferramentas antigas tinham sido jogadas sobre a cama. O estojo de veludo. Porém, continuava ali, porque Luciana o escondera dentro do forro de uma caixa de madeira. Sobre a mesa, alguém deixara uma luva preta e um recibo amassado de estacionamento, emitido na noite anterior perto do hotel. Luciana pegou o recibo com um pano e viu, no verso, o carimbo da mesma empresa de consultoria ligada aos pagamentos de Bianca. Naquele momento, compreendeu que já não estava defendendo apenas sua honra
ou um casamento terminado. Quem procurava a joia verdadeira estava disposto a invadir a casa de sua mãe, destruir lembranças de seu pai e transformar Luciana em ladra antes que ela pudesse falar. Ela fechou o estojo, guardou o recibo na pasta e decidiu que o silêncio que protegera Eduardo por tantos anos havia acabado. Augusto chegou ao apartamento de Dona Célia antes do anoitecer. Acompanhado de Helena Sampaio e de um rapaz da perícia particular indicado pela advogada, o velho joalheiro parou diante da xícara quebrada no chão. Olhou as gavetas abertas e passou a mão sobre a bancada, como quem reconhecia uma violência maior do que o prejuízo material. Dona Célia tentou brincar, dizendo que os invasores ao menos poderiam ter lavado a louça antes de ir embora. Mas a voz falhou no fim da frase. Luciana percebeu que a mãe usava humor para esconder o medo. Helena fotografou a fechadura, recolheu o recibo com luvas e confirmou que registraria a invasão formalmente. Também orientou Luciana a não retornar à cobertura nem atender Eduardo sem testemunhas. A situação já ultrapassara uma disputa conjugal. Havia tentativa de localizar um bem valioso, possível destruição de provas e uma campanha para apresentá-la como responsável pelo desaparecimento da joia. Luciana ouviu tudo com os braços cruzados, sentindo o peso da culpa por ter levado o perigo até a casa onde a mãe sempre acreditara estar protegida. Augusto pediu para ver o estojo. Luciana o retirou do forro da caixa de madeira e colocou sobre a mesa, entre o açucareiro e uma cesta com pães do dia anterior. Quando a tampa se abriu, a pedra capturou a luz simples da cozinha e projetou um reflexo discreto sobre o azulejo. Augusto não demonstrou encantamento. Aproximou a lente do olho, examinou a base de platina e respirou fundo ao encontrar o pequeno ramo de café gravado sob o suporte. Depois ergueu o rosto e disse que aquela marca havia sido desenhada por Amália. Numa tarde em que os dois discutiram o que tornava uma herança legítima, segundo ele, a matriarca não gostava da ideia de uma pedra definir o valor de uma família. O ramo de café representava o trabalho das mãos anônimas que sustentaram a fortuna Montenegro antes dos salões, das vitrines e das campanhas internacionais. Augusto fora encarregado de esconder a marca onde apenas um profissional atento poderia encontrá-la. A irregularidade no corte também era intencional. Amália dizia que a perfeição excessiva fazia uma peça parecer sem história. A verdadeira joia carregava uma pequena falha. Assim como qualquer pessoa que tivesse sobrevivido ao tempo sem se tornar falsa. Dona Célia colocou café em copos americanos e empurrou um deles para Augusto. Comentou que o pai de Luciana costumava dizer algo parecido quando ensinava a polir pedras pequenas, aquelas que os compradores ricos quase nunca escolhiam. Ele afirmava que brilho não corrigia falta de caráter, mas revelava o cuidado de quem havia trabalhado. Augusto sorriu ao lembrar do amigo e contou que os dois passaram anos no antigo comércio da Saara, dividindo ferramentas, contas atrasadas e sonhos que raramente cabiam no orçamento. Luciana sentiu o ambiente aquecer pela primeira vez desde a invasão. Na manhã seguinte, os quatro seguiram para o antigo ateliê de Augusto. Numa rua estreita onde vendedores anunciavam tecidos, relógios e bijuterias sob toldos coloridos. O local conservava bancadas de madeira, luminárias articuladas e gavetas marcadas à mão. A chuva fina batia no telhado de zinco, enquanto Augusto organizava lupas, pinças e um equipamento de leitura gemológica. Ali, longe do mármore da sede Montenegro, cada instrumento parecia ter mais autoridade do que os discursos de Eduardo. Luciana observou o estojo sobre a mesa e entendeu por que Amália escolhera aquele homem para proteger a verdade. Helena abriu a pasta e mostrou uma cópia autenticada do documento registrado em cartório. O texto confirmava que Luciana recebera a joia e uma participação acionária condicionada. Mas havia uma cláusula adicional. A transferência definitiva só seria executada caso ela aceitasse o legado de maneira livre.
depois que a tentativa de desonrá-la fosse comprovada. Amália não queria substituir uma prisão por outra. Luciana poderia recusar o patrimônio, vender sua participação ou destiná-la a um projeto próprio. A herança não era uma obrigação de permanecer ligada aos Montenegro, mas um meio de impedir que eles apagassem sua contribuição. Luciana passou os dedos sobre a assinatura da velha senhora. Durante anos, acreditara que Amália lhe dera apenas uma prova de confiança. Agora descobria que recebera também uma saída. A matriarca parecera compreender algo que Luciana ainda não conseguia admitir. Naquela época, um casamento podia terminar muito antes de duas pessoas deixarem a mesma casa. Bastava que uma delas passasse a usar o silêncio da outra como autorização. A carta não lhe devolvia os anos perdidos, mas retirava de Eduardo o direito de narrar sozinho o que ela havia sido dentro daquela família. Augusto sugeriu que a perícia pública ocorresse durante o leilão final da coleção, marcado para 2 dias depois no mesmo hotel. A transmissão alcançaria compradores, investidores e jornalistas. Se a pedra falsa fosse examinada diante de todos, Eduardo não poderia esconder o resultado nem acusar Luciana de manipular o laudo. Helena concordou, mas alertou que a aparição precisava ser cuidadosamente protegida. O documento original ficaria sob custódia do cartório. A joia verdadeira viajaria em uma caixa lacrada e cópias digitais do caderno azul seriam entregues a 3 pessoas diferentes. Enquanto discutiam os detalhes, o telefone de Luciana tocou. Era Eduardo. Ela colocou a chamada no viva-voz. Após receber um sinal de Helena, o marido começou dizendo que soubera da invasão e que lamentava o ocorrido. Sua voz parecia menos rígida, mas ainda carregava a expectativa de ser obedecido. Perguntou se algo importante havia sido levado e sugeriu enviar seguranças para proteger Dona Célia. Luciana respondeu que não aceitaria homens indicados por ele dentro da casa da mãe, enquanto Bianca continuasse controlando contratos, acessos e pagamentos da empresa. Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos e então afirmou que Bianca não teria motivo para organizar uma invasão. Luciana perguntou se ele sabia que a consultoria usada por ela estava ligada a fornecedores envolvidos na fraude de 8 anos antes. A respiração dele mudou. Não foi uma confissão, mas também não foi descrença. Eduardo disse que verificaria os contratos e pediu que Luciana não fizesse acusações públicas antes de conversar com ele. Ela respondeu que já tentara conversar durante anos, mas ele só parecia disposto a escutar quando sua reputação corria perigo. Antes de desligar, Eduardo perguntou sobre Augusto. Disse ter ouvido que o joalheiro afirmava existir uma marca escondida na peça de Amália. Pela primeira vez, havia dúvida verdadeira em sua voz. Luciana não revelou nada. Apenas perguntou por que Bianca descrevera a joia, numa entrevista naquela manhã, como um diamante de corte perfeitamente simétrico. Se todas as fotografias antigas mostravam uma leve irregularidade na borda, Eduardo não respondeu. A ligação terminou com um ruído seco, e Luciana percebeu que a certeza dele começava a rachar. Naquela tarde, Eduardo assistiu sozinho à entrevista de Bianca na sala da presidência. Ela sorria para as câmeras e contava uma história ensaiada sobre o diamante ter sido trazido da Europa por um antepassado da família. A versão estava errada. Amália sempre dissera que a pedra fora adquirida no Brasil por seu pai. Depois de décadas de trabalho, Eduardo pausou o vídeo no momento em que Bianca tocava o colar e ampliou a imagem. Não encontrou o ramo de café, mas viu a uniformidade perfeita que Luciana mencionara. Pela primeira vez, a joia pareceu menos uma herança e mais uma armadilha. No ateliê, Dona Célia apareceu perto do almoço com uma panela de feijão, farofa e arroz embrulhados em panos para manter o calor. Disse que ninguém resolvia uma guerra familiar com fome. Augusto riu e improvisou pratos sobre a bancada limpa. Durante a refeição, ele contou histórias do pai de Luciana, inclusive
a ocasião em que o homem recusara cobrar de uma viúva pelo conserto de uma aliança simples. Luciana se lembrou de que crescera cercada por pessoas que mediam valor de outra forma. Não precisava tornar-se cruel para enfrentar quem confundia riqueza com superioridade. Depois do almoço, ela abriu o caderno azul para digitalizar as páginas. Foi então que percebeu que uma folha havia sido arrancada perto do centro. O corte era recente, e pequenos restos de papel ainda permaneciam presos à espiral. Na página anterior, havia referências à empresa de fachada ligada aos antigos desvios. Na seguinte, começava uma lista de transferências que nunca chegara a concluir. Luciana sentiu um frio no estômago. Durante a invasão, alguém encontrara o caderno. Retirara uma página específica e o recolocara na pasta para que a ausência demorasse a ser notada. Helena examinou a marca e perguntou se existia alguma cópia. Luciana lembrou que fotografara todo o material 8 anos antes, quando temia que os documentos fossem destruídos durante a investigação. Os arquivos estavam num serviço de armazenamento antigo, protegido por uma senha relacionada ao pai. Augusto sorriu e disse que os invasores haviam roubado uma folha, acreditando ter levado a verdade inteira. Ainda assim, Helena alertou que Bianca poderia usar aquela página para alterar a narrativa, plantá-la entre outros documentos ou acusar Luciana de fabricar provas. No fim da tarde, uma mensagem anônima chegou ao telefone de Luciana. A fotografia mostrava a página arrancada dentro de uma pasta de couro bege, junto a um crachá de acesso ao hotel e ao roteiro do leilão. Ao fundo, quase fora do enquadramento, aparecia a mão de Bianca segurando uma caneta. A mensagem dizia apenas que a pasta seria levada para o evento e que Luciana deveria desaparecer se quisesse manter Dona Célia fora da confusão. Ela mostrou a imagem a Helena, que imediatamente salvou os dados e rastreou o horário do envio. Luciana olhou para a mãe, que conversava com Augusto perto da porta, e sentiu o medo tentar convencê-la a recuar. Durante muito tempo, proteger quem amava significara suportar em silêncio. Agora compreendia que o silêncio era exatamente o espaço de que Bianca precisava para continuar. Luciana fechou o estojo de veludo, confirmou que participaria do leilão e pediu a Helena que preparasse todas as provas. Se tentassem usar a página contra ela, encontrariam a cópia completa, os registros de data e a carta de Amália. Naquela mesma noite, Bianca entrou no hotel pela garagem de serviço, carregando a pasta bege contra o corpo. Não sabia que uma câmera esquecida sobre a entrada lateral registrara sua chegada, nem que Eduardo, do outro lado do salão vazio, a vira retirar a página do caderno e colocá-la entre os documentos destinados à segurança. Ele permaneceu escondido atrás de uma divisória, imóvel, enquanto Bianca ensaiava a acusação que faria contra Luciana. Pela primeira vez, Eduardo não viu uma aliada protegendo a família. Viu a mulher em quem confiara preparando uma mentira diante de seus próprios olhos. O salão do hotel estava ainda mais iluminado do que na primeira noite, como se os organizadores acreditassem que luz suficiente pudesse impedir qualquer sombra. Do lado de fora, a chuva descia pesada sobre a baía de Guanabara e transformava os vidros em espelhos tremidos. Dentro, investidores, jornalistas e compradores estrangeiros aguardavam o leilão final da coleção Montenegro. As câmeras já transmitiam ao vivo quando Luciana entrou pela porta principal, usando um vestido azul escuro simples, a pasta de documentos em uma das mãos e o estojo de veludo protegido dentro da bolsa. Helena caminhava ao lado dela, enquanto Augusto vinha alguns passos atrás, carregando sua maleta de instrumentos. Luciana sentiu os olhares se deslocarem pelo salão antes mesmo de alguém anunciar sua presença. Alguns convidados a reconheceram das imagens da humilhação e começaram a cochichar, outros levantaram os celulares. Esperando uma briga conjugal,
digna das páginas de celebridades. Ela não se deteve. Havia passado anos evitando escândalos para proteger um homem que agora permitia que sua dignidade fosse tratada como ameaça à marca. Naquela noite, não estava ali para provocar uma cena. Estava ali para impedir uma mentira. Bianca já ocupava o pequeno palco, novamente usando o colar com a pedra falsa. Seu vestido branco fora escolhido para transmitir inocência. E sua voz percorria o salão enquanto falava sobre tradição, continuidade e mulheres capazes de carregar o legado de uma grande família. Eduardo permanecia perto do púlpito, com o rosto cansado e a postura rígida. Ao ver Luciana, não demonstrou surpresa. Apenas apertou os dedos sobre um cartão de anotações, como se aquele pedaço de papel ainda pudesse ajudá-lo a controlar o que estava prestes a acontecer. Antes que Luciana alcançasse a primeira fileira, 2 agentes da segurança interna se aproximaram. Um deles informou que havia uma denúncia formal relacionada ao desaparecimento de uma peça do patrimônio Montenegro e que ela deveria acompanhá-los até uma sala reservada. O pedido foi feito em voz baixa, mas Bianca interrompeu sua apresentação e perguntou, diante dos microfones, se finalmente haviam localizado a pessoa responsável pela troca da joia. As câmeras giraram. A acusação, que deveria parecer acidental, surgiu no momento exato, diante do maior número possível de testemunhas. Bianca desceu do palco com uma pasta bege contra o corpo e declarou que Luciana tivera acesso ao cofre de Amália durante anos. Disse que a separação despertara ressentimento e que existiam registros demonstrando seu interesse indevido por documentos da empresa. Em seguida, retirou a página arrancada do caderno azul e a exibiu como prova de que Luciana estudava antigas movimentações financeiras para pressionar a família. A folha, isolada das demais, parecia suspeita. Um jornalista perguntou se a antiga esposa do presidente teria substituído o diamante verdadeiro por uma cópia antes da festa. Luciana sentiu a dor alcançar um lugar mais profundo do que na primeira noite. Ser trocada publicamente havia ferido seu casamento. Mas ser apresentada como ladra atingia a memória do pai, o trabalho de sua mãe e todos os anos em que suportara ser chamada de oportunista. Por um instante, ela imaginou Dona Célia assistindo à transmissão na televisão da vizinha, vendo desconhecidos discutirem se sua filha roubara uma família rica. A mão de Luciana apertou a bolsa. Mas sua voz saiu firme quando respondeu que não sairia do salão antes que a peça exibida fosse examinada por um profissional independente. Bianca sorriu e afirmou que uma mulher acusada não podia impor condições. Foi então que Eduardo deixou o púlpito, caminhou até o centro do palco e pediu que a segurança aguardasse. Seu olhar passou pela pasta bege, pela folha arrancada e pelo colar no pescoço de Bianca. Por alguns segundos, Luciana acreditou que ele contaria o que vira na garagem. Eduardo, porém, não encontrou coragem para confessar imediatamente. Disse apenas que, diante das dúvidas, uma perícia seria realizada antes do leilão. Bianca virou-se para ele com a expressão de quem acabara de perceber que perdera o controle de uma peça do jogo. Augusto subiu os 3 degraus do palco sem pressa, colocou a maleta sobre uma mesa revestida de veludo e apresentou suas credenciais, incluindo décadas de trabalho para a própria família Montenegro. Um assessor tentou limitar o exame a poucos minutos, mas Helena mostrou a ordem que autorizava o registro integral do procedimento. As câmeras se aproximaram. Bianca retirou o colar com dedos menos firmes e o entregou ao velho joalheiro. Enquanto o salão parecia prender o ar ao redor daquela pedra que, minutos antes, representava poder absoluto. Augusto começou pelo peso. Depois verificou a montagem, a reação à luz ultravioleta e as características internas da pedra. Não fez comentários durante o processo. O som da chuva tornou-se mais perceptível. Uma colher bateu contra um prato
e alguém deixou uma taça esquecida no meio do caminho até os lábios. Luciana observava Eduardo. A cada movimento de Augusto, o rosto dele perdia um pouco da segurança herdada durante anos. Bianca mantinha os braços junto ao corpo, mas os olhos procuravam saídas, aliados e qualquer pessoa capaz de interromper o exame. Depois de alguns minutos, Augusto retirou as luvas e declarou que a pedra era um diamante cultivado em laboratório, de excelente qualidade, mas sem valor histórico para a família Montenegro. Explicou que a lapidação era perfeitamente simétrica, diferente da peça original, e que a base não possuía a marca secreta criada para a malha. Bianca tentou dizer que o colar poderia ter sido alterado depois de sair do cofre. Mas Augusto ergueu a montagem diante das câmeras e mostrou que aquela estrutura fora produzida recentemente. Não se tratava de uma joia antiga adulterada. Era uma cópia completa. O salão mudou antes que alguém dissesse qualquer coisa. Um investidor fechou a pasta sobre a mesa. Duas mulheres da família afastaram-se de Bianca e o fotógrafo oficial baixou a câmera como se tivesse vergonha da imagem que ajudara a construir. Eduardo perguntou onde estava a peça verdadeira. A pergunta não foi dirigida a Luciana com autoridade, mas com uma espécie de medo infantil. Ela abriu a bolsa, retirou o estojo de veludo e o colocou sobre a mesa. Não sorriu. Não esperou aplausos e não olhou para Bianca. Apenas pediu que Augusto abrisse a tampa. A pedra verdadeira apareceu sob as luzes do palco sem precisar de qualquer apresentação. Augusto mostrou a pequena irregularidade na borda. Depois, inclinou a base de platina até que a câmera capturasse o ramo de café gravado no metal. Explicou que aquele símbolo homenageava os trabalhadores esquecidos que haviam sustentado a fortuna da família. A imperfeição e a marca constavam em fotografias técnicas, registros do ateliê e documentos assinados por Amália. Luciana não roubara a joia. Ela a recebera da proprietária legítima muitos meses antes de sua morte. Helena aproximou-se do microfone com uma cópia autenticada do testamento e da carta. Informou que o original permanecia sob custódia do cartório e que duas testemunhas confirmavam a entrega. Leu apenas os trechos necessários. Amália reconhecia Luciana como a pessoa que salvara a empresa durante a crise. Deixava-lhe o diamante verdadeiro e destinava a ela uma participação relevante no grupo. A cláusula final estabelecia que o legado deveria ser revelado caso alguém usasse a cópia para humilhá-la, expulsá-la ou negar sua dignidade diante de terceiros. Eduardo fechou os olhos quando ouviu aquelas palavras. A avó havia previsto sua crueldade com uma precisão que nenhum pedido de desculpas poderia diminuir. Helena, então, apresentou cópias digitais do caderno azul. Registros bancários e relatórios que mostravam como Luciana identificara o esquema de fraude 8 anos antes. Também comprovou que ela vendera o próprio carro para garantir salários de funcionários quando a empresa estava sem crédito. Os aplausos que Eduardo recebera pela recuperação haviam sido construídos sobre o silêncio da mulher que ele chamara de inadequada. Bianca tentou abandonar o palco, mas Helena pediu que a segurança preservasse a pasta bege. As imagens da câmera da garagem foram exibidas nos monitores laterais. Nelas, Bianca aparecia retirando a página do caderno e organizando os documentos usados na acusação. O recibo encontrado no apartamento de Dona Célia ligava um dos invasores à consultoria contratada por ela. A página isolada, apresentada como prova contra Luciana, tornou-se evidência de uma tentativa de incriminá-la. Bianca olhou para Eduardo e disse que fizera tudo para proteger a empresa, mas ele não conseguiu sustentá-la com o olhar. Luciana pensou que a revelação terminaria ali. Mas Helena abriu um segundo envelope deixado por Amália. A advogada explicou que o documento não alterava o direito de ninguém, porém desmontava a ideia de pureza familiar usada para humilhar pessoas. Décadas antes, o pai de Eduardo fora adotado legalmente por um montenegro após perder os pais biológicos.
Amália o amara como filho e jamais considerara o sangue um critério de pertencimento. O segredo fora preservado para protegê-lo, não para diminuí-lo. Eduardo, que usara a origem de Luciana como arma, descobria diante de todos que sua própria posição existia graças ao amor e não à linhagem que tanto exaltara. Não houve risos. Aquela verdade não transformava Eduardo em impostor, mas revelava a pobreza de seu julgamento. Ele levou a mão ao púlpito como se precisasse de apoio, pela primeira vez. Compreendeu que Amália confiara a Luciana não porque ela possuía determinado sangue, mas porque demonstrara caráter quando ninguém estava olhando. A avó dera a ele um nome, uma casa e uma história sem exigir pureza alguma. Mesmo assim, ele escolhera negar à esposa a mesma generosidade que permitira sua própria existência naquela família. Eduardo pediu o microfone e começou a dizer que cometera erros. Mas Luciana levantou a mão. Não queria que ele transformasse aquele momento em mais uma apresentação controlada. Disse que a verdade sobre a joia não apagava a traição, a acusação, nem os anos de silêncio exigidos dela. Também afirmou que não usaria o segredo da adoção para humilhá-lo, porque origem nenhuma diminuía uma pessoa. O que o diminuíra naquela noite fora a escolha consciente de ferir quem o protegera. Depois fechou o estojo e o entregou a Helena, recusando-se a colocar a pedra no próprio pescoço. Diante das câmeras, Luciana retirou a aliança. O gesto foi lento, sem raiva teatral. Colocou o anel sobre a mesa, ao lado da pedra falsa, e disse a Eduardo que um casamento não terminava quando uma joia mudava de pescoço. Terminava quando alguém escolhia preservar a aparência e destruir a pessoa que estava ao seu lado. Ele tentou chamá-la pelo nome, mas Luciana desceu do palco antes que surgisse qualquer promessa. Augusto e Helena a acompanharam. Enquanto os convidados abriam caminho sem coragem de tocá-la ou oferecer o respeito que haviam negado poucos minutos antes. Na saída, a chuva já enfraquecia. Luciana parou sob a cobertura do hotel e respirou o ar úmido vindo do mar. Não se sentia vitoriosa. Sua mãe continuava assustada. Seu casamento estava destruído, e o homem que amara havia permitido que ela quase fosse levada como criminosa. A verdade restaurara seu nome, mas não devolvia o que fora perdido. Atrás dele, no salão, Eduardo permanecia diante da aliança e da cópia perfeita. Cercado por câmeras, investidores e parentes que agora conheciam tudo. Pela primeira vez. Nenhum sobrenome era grande o bastante para escondê-lo das próprias escolhas. Na manhã seguinte, o salão do hotel parecia menor sem convidados. Música ou câmeras. Funcionários recolhiam taças abandonadas, papéis amassados e arranjos de flores que começavam a perder o brilho. Eduardo permaneceu sozinho perto do palco, olhando para o lugar onde Luciana deixara a aliança. A pedra falsa havia sido recolhida como prova, mas o círculo dourado continuava sobre a mesa. Simples demais, diante de tantos lustres. Durante anos, ele acreditara que perder poder seria o pior destino possível. Agora entendia que havia perdido algo que nenhum conselho de administração poderia devolver por votação. O Conselho Extraordinário da Montenegro começou às 9. Investidores exigiam explicações sobre a fraude, a tentativa de incriminar Luciana e os contratos ligados a Bianca. Eduardo não tentou preservar o cargo. Entregou as imagens da garagem, os registros de acesso e os pagamentos suspeitos que encontrara durante a madrugada. Também confirmou, diante dos diretores, que vira Bianca preparar a pasta antes do leilão e permanecera em silêncio, porque temia um escândalo. Não chamou sua omissão de confusão nem de erro estratégico. Disse apenas que fora covarde e que aquela covardia quase transformara uma mulher inocente em criminosa.
Bianca foi afastada imediatamente e conduzida para prestar depoimento sobre a invasão à casa de Dona Célia, a manipulação dos documentos e as empresas usadas para desviar recursos. Seus advogados afirmaram que Eduardo conhecia parte das despesas, mas ele entregou os próprios e-mails e autorizou a auditoria completa, inclusive sobre decisões que poderiam prejudicá-lo. Ao fim da reunião, renunciou à presidência e recusou o cargo honorário oferecido por um tio. Explicou que continuar no comando seria usar o sobrenome como abrigo outra vez, quando o mínimo que devia fazer era aceitar as consequências sem negociar conforto. Na mesma tarde, a empresa publicou uma retratação em todos os canais onde havia divulgado Bianca como representante da família. O comunicado reconhecia que Luciana Alves identificara a fraude que salvara o grupo 8 anos antes. Contribuíra com recursos próprios para pagar trabalhadores e recebera legalmente a joia de Amália Montenegro. Eduardo exigiu que o texto não usasse expressões vagas como mal-entendido ou conflito pessoal. A nota dizia que Luciana fora humilhada, acusada sem provas e exposta por decisões tomadas sob a autoridade dele. Pela primeira vez, o nome dela apareceu sem ser seguido pela condição de esposa de alguém. Luciana leu a retratação no celular. Sentada na padaria da esquina com Dona Célia, o cheiro de café coado se misturava ao de pão quente. Enquanto ônibus passavam cheios pela rua e fregueses comentavam o vídeo da noite anterior, seu Nivaldo colocou sobre a mesa 2 pães na chapa e avisou que não cobraria. Mas Luciana insistiu em pagar. Não queria que a vitória pública a transformasse em atração do bairro, nem em alguém que recebia favores por pena. Dona Célia observou a filha guardar o troco e percebeu que ainda havia cansaço em seus olhos. Apesar de toda a verdade revelada, Helena chegou pouco depois com os documentos definitivos. Luciana poderia aceitar a participação acionária deixada por Amália, vender parte dela ou indicar um fundo responsável pela administração. A advogada também trouxe uma proposta do conselho para que Luciana assumisse a presidência interina. Ela recusou sem precisar pensar muito. Não passara tantos anos tentando provar que merecia entrar na família Montenegro para terminar presa à cadeira que Eduardo perdera. Aceitaria o que lhe pertencia. Acompanharia a auditoria e protegeria os trabalhadores. Mas construiria um caminho que não dependesse da cobertura, dos jantares formais ou da aprovação de pessoas que só aprenderam seu nome depois do escândalo. 2 dias depois, Eduardo apareceu diante do prédio de Dona Célia sem carro oficial, seguranças ou caixa de joias. Levava apenas uma pasta com a cópia de sua renúncia e o comprovante de que entregara às autoridades os contratos suspeitos. Dona Célia abriu a porta, mas não o convidou a entrar de imediato. Perguntou se ele estava ali para pedir que ela convencesse a filha a voltar. Eduardo respondeu que não tinha esse direito. Disse que viera pedir desculpas à mulher cuja casa fora invadida, porque ele preferira proteger sua amante e sua imagem em vez de ouvir os alertas de Luciana. Dona Célia deixou que ele entrasse, mas não serviu café. Sentou-se diante dele na pequena cozinha, onde uma nova xícara substituía a que fora quebrada durante a invasão. Eduardo olhou para a conta de luz presa à geladeira, para os móveis antigos e para a mesa em que a joia verdadeira permanecera escondida. Aquele lugar simples guardara mais lealdade do que todos os cofres da família. Ele disse que pagaria os reparos do apartamento, mas Dona Célia recusou. O seguro e a indenização judicial resolveriam os danos materiais. O medo de encontrar a porta arrombada, explicou ela, não podia ser consertado por transferência bancária. Quando Luciana chegou, parou no corredor ao vê-lo. Eduardo se levantou, mas não avançou. Parecia menor sem o terno impecável e sem pessoas esperando suas ordens. Disse que não pediria perdão como condição para cumprir suas obrigações. Pediu desculpas por ter traído a esposa, usado sua origem para humilhá-la.
recebido reconhecimento por um trabalho que ela fizera e permitido que fosse tratada como ladra. Admitiu que vira a manipulação de Bianca antes do leilão e demorara a agir porque ainda calculava o impacto sobre a empresa. Cada frase nomeava uma escolha concreta, sem culpar pressão, família ou medo. Luciana ouviu até o fim. Depois perguntou por que ele nunca procurara saber de onde viera o dinheiro que pagara os salários durante a crise. Eduardo respondeu que preferira acreditar que resolvera tudo sozinho. A verdade o obrigaria a reconhecer que dependia de uma mulher que sua família ensinara a considerar inferior. Luciana assentiu. Não satisfeita. Mas porque aquela era a primeira resposta honesta que recebia em muitos anos. Então disse que a honestidade tardia não reconstruía um casamento. Ela seguiria com o divórcio. Manteria distância e não permitiria que a culpa dele se transformasse em uma nova responsabilidade para ela. Eduardo aceitou sem pedir outra chance. Entregou a pasta. Informou que assinaria a divisão de bens sem contestar a herança e prometeu comparecer sempre que a investigação exigisse seu testemunho. Honte de serre. Olhou para Dona Célia e perguntou se poderia voltar algum dia para reparar a porta pessoalmente. Não como pagamento, mas porque fora a omissão dele que permitira aquela violência. Ela respondeu que talvez, quando a presença dele deixasse de causar medo à filha. Eduardo compreendeu que até o direito de ajudar precisaria ser reconstruído. E deixou o apartamento sem tentar transformar humildade em espetáculo. Nas semanas seguintes, Luciana vendeu uma parte das ações e destinou outra a um fundo que garantia salários. Formação técnica e proteção para os pequenos ateliês fornecedores da Montenegro. Com o restante, alugou um galpão em Madureira, onde antes funcionava uma oficina de móveis. Augusto ajudou a escolher as bancadas, luminárias e equipamentos. Helena organizou bolsas para jovens que não poderiam pagar o curso. Dona Célia assumiu voluntariamente a cozinha, alegando que ninguém aprenderia lapidação direito, vivendo apenas de biscoito industrializado e café de máquina. O lugar recebeu o nome de Instituto Amália Alves. Luciana manteve o primeiro nome da mulher que acreditara nela e acrescentou o sobrenome do pai, que passara a vida polindo pedras, sem jamais ter seu trabalho reconhecido nas vitrines. O diamante verdadeiro não foi usado no logotipo nem colocado em seu pescoço. Ficou protegido em uma vitrine discreta, acompanhado de uma placa que contava a história dos artesãos. Contadores, lapidadores e trabalhadores invisíveis que sustentavam grandes marcas. Ao lado dele, Luciana mandou emoldurar a carta de Amália e uma cópia da página do caderno azul. No dia da inauguração, o galpão cheirava a tinta nova, café coado e pão de queijo. Jovens de diferentes bairros ocupavam as bancadas, curiosos com as pinças, lentes e pequenas pedras de treinamento. Augusto caminhava entre eles com a mesma paciência que tivera com o pai de Luciana. Dona Célia servia café em copos americanos e contava, para quem quisesse ouvir, que a filha sempre enxergara valor onde os outros só procuravam preço. Luciana usava uma camisa branca simples, sem colar, sem aliança e sem qualquer peça capaz de explicar quem ela era. Eduardo apareceu pouco antes do início da cerimônia e permaneceu na última fileira. Não havia fotógrafos convocados por ele nem assessores preparando discursos. Trazia nas mãos uma caixa de ferramentas antigas que pertencera ao primeiro ateliê da família e que o conselho autorizara doar ao instituto. Pediu a Augusto que decidisse se os objetos ainda serviam. Não procurou Luciana imediatamente. Ajudou a descarregar cadeiras. Cumprimentou os antigos funcionários pelo nome e ouviu quando um lapidador aposentado explicou que a recuperação da empresa nunca fora obra de um único presidente. Luciana percebeu sua presença, mas não interrompeu o que fazia. Não precisava expulsá-lo para provar força nem acolhê-lo para demonstrar bondade. Quando se encontraram perto da vitrine, Eduardo disse que a retratação pública continuaria disponível
e que o conselho aprovara o fundo de proteção aos fornecedores, ela agradeceu pela informação. Não pelo gesto. Porque cumprir uma obrigação não era favor. Eduardo aceitou a distância, antes de voltar para seu lugar. Perguntou se algum dia poderia conhecer a mulher que ela se tornaria longe dele. Luciana respondeu que talvez, mas apenas quando ele aprendesse a viver sem esperar recompensa por mudar. Durante a primeira aula, uma menina chamada Rafaela ergueu a mão e perguntou por que Luciana não usava o diamante mais famoso do país. Todos olharam para a vitrine. A pedra refletia a luz do galpão, mas já não parecia uma coroa nem uma sentença. Luciana explicou que algumas joias eram importantes porque guardavam histórias, não porque precisavam ser exibidas. Depois, tocou de leve a mesa de madeira que pertencera ao pai e disse que o objeto mais valioso de uma pessoa era aquilo que ninguém conseguia arrancar de seu pescoço. Tomar de sua casa ou negar diante de uma multidão a consciência do próprio valor. No almoço de domingo, o galpão ficou cheio de arroz, feijão, farofa, conversa alta e crianças correndo entre as mesas. Augusto reclamava que Dona Célia colocava café forte demais. Enquanto ela respondia que joalheiro, acostumado com fogo, não devia ter medo de uma bebida, Luciana riu sem precisar vigiar a porta nem esconder uma carta dentro da bolsa. Sua vida não estava perfeita. O divórcio continuava. A investigação levaria meses e certas lembranças ainda doíam quando alguém mencionava o hotel. Ainda assim, aquela dor já não decidia onde ela deveria permanecer. Ao fim da tarde, Luciana fechou a vitrine. Apagou as luzes das bancadas e deixou acesa apenas a lâmpada sobre o caderno azul. Do lado de fora, jovens esperavam o ônibus, falando sobre as primeiras peças que aprenderiam a produzir. Eduardo saíra sem pedir conversa particular. Dona Célia guardava os últimos pratos. E Augusto conferia as ferramentas com a atenção de quem sabia que uma oficina também podia ser uma casa. Luciana abriu a porta do instituto e viu o próprio nome na placa. Não como esposa, herdeira ou vítima, mas como fundadora. A joia verdadeira continuou protegida atrás do vidro, e ninguém voltou a usá-la para medir quem merecia pertencer a uma família. Luciana compreendeu que Amália não lhe deixara apenas uma herança. Deixara a oportunidade de interromper uma tradição baseada em aparência e transformar riqueza em trabalho digno. Pela primeira vez em muitos anos, ela tomou uma xícara de café sem pressa, ouvindo as vozes do bairro entrarem pelas janelas abertas. Não precisava mais ser aceita pelos Montenegro. Tinha construído um lugar onde ninguém precisaria implorar para ser chamado pelo próprio nome. Se essa história tocou seu coração, comenta de onde você está ouvindo. É bonito saber até onde uma verdade consegue chegar.